Saudações, saudações, mais um episódio do Conversando com Professores. E desta vez eu vou falar com um cara que está muito longe aqui de Curitiba. Estou me referindo ao meu amigo professor Lucas Gabriel Gribowski, professor da Universidade Estadual de Londrina. Tá? Um cara que já foi bem próximo quando morava aqui em Curitiba, tem uma experiência de viver um tempo fora do Brasil, um cara com um currículo bem bacana. E, claro, professor Lucas, fica aí a primeira parte da nossa entrevista. Conte um pouco pra gente. Quem é o professor Lucas? Onde estudou? Que cursos fez? Que capacitações fez? Em que instituições já atuou enquanto professor? Conta aí para o pessoal que acompanha o canal conhecer um pouco sobre você, meu amigo e professor Lucas Gabriel Gribowski. Bom, obrigado pelo convite, André. Você já me apresentou, mas eu vou me apresentar rapidamente ainda para os ouvintes. Ouvintes não, eu estou acostumado a trabalhar com rádio agora, num projeto da UEL. Então, para os espectadores do canal, meu nome é Lucas, eu sou curitibano, raiz, crescido, criado em Curitiba. é, Ao longo dos anos 80, anos 90 e no comecinho dos anos 2000 eu entrei na faculdade, fiz a faculdade de História, estudei na UFPR, fiz a graduação, bacharelado e licenciatura na UFPR, depois fiz o mestrado também na UFPR, antes de partir para o meu doutorado, que eu fiz integralmente no exterior, fiz lá na Alemanha, na Universidade de Hamburgo. Vou falar um pouquinho dessa trajetória acadêmica, né? Quando eu entrei na UFPR, no comecinho dos anos 2000, eu tinha já um interesse pela Idade Média, sempre foi um tema que mais me interessou. E o começo dos anos 2000, para quem se lembra, foi um momento de mudança política no Brasil, e uma mudança política que teve um impacto direto sobre o ensino superior no país, né? E principalmente em relação ao financiamento do ensino superior, da pesquisa em ciência e tecnologia. Isso significou, para mim, como estudante, a possibilidade de conseguir verbas através de um projeto de pesquisa, uma bolsa de pesquisa na universidade. Claro que não fui eu que fui lá e pedi a bolsa e etc. Foi um professor, no caso a minha orientadora, Fátima, que era professora de medieval, continua sendo, lá na UFPR. E ela tinha um projeto, só que a novidade é que a partir do comecinho dos anos 2000, os professores e a instituição, o UFPR, começaram a receber mais bolsas de um programa que é o chamado Iniciação Científica. O que era? Bolsas pequenas, eram uma ajuda de custo, na verdade, para os alunos de graduação que pretendiam desenvolver projetos de pesquisa e gostariam de aprender a pesquisar e seguir uma carreira na área de pesquisa. Eu lembro que eu ganhei essa bolsa a partir do meu segundo ano de faculdade e fiquei com a bolsa, então, no segundo, terceiro e quarto anos de faculdade. E isso me trouxe uma série de vantagens a partir desse momento, né? Vantagens em que sentido? Em primeiro lugar, eu tinha um recurso financeiro para adquirir materiais para minha formação. Eu lembro que eu usei essa bolsa, por exemplo, para comprar um computador. Eu não tinha um computador quando entrei na universidade e essa bolsa me permitiu comprar um computador. O que mais eu lembro de ter comprado livros com essa bolsa, ter podido viajar para participar de eventos acadêmicos através do dinheiro que vinha dessa bolsa. Não era rios de dinheiro, não. Era, na época, se não me engano, eram R$ 200 mensais, mas a economia era outra, o custo de vida era outro, então esses R$ 200 mensais dava para gastar ou dava para viver
ou financiar essas coisas muito bem com esse valor, né? Então, eu acabei podendo me equipar para a minha formação. O que mais eu lembro de ter feito com esse dinheiro foi meus cursos de línguas no CELIM, no Centro de Línguas da UFPR. Eles ofereciam cursos de línguas subsidiados, era um preço barato. E aí eu fui estudar alemão no CELIM. Eu sempre tive vontade de aprender alemão, porque eu venho de uma família alemã. A minha mãe fala alemão perfeitamente. Eu tenho parentes que moram na Alemanha, mas eu não aprendi alemão. Né, bem de criança eu lembro de que eu falava e depois eu perdi isso, esqueci, fui para a escola, só falava português. Então na universidade eu fui estudar alemão de novo. Então, e essa bolsa me ajudou com os cursos de alemão. No mestrado, quando eu terminei a graduação, eu fiz a prova e entrei no mestrado diretamente depois da minha graduação. E no mestrado eu também fui agraciado com uma bolsa. Mais uma vez, um contexto, esse já era em 2007, num contexto em que havia dinheiro para ciência e tecnologia no Brasil. Eu lembro que naquele ano, 12 dos 20 alunos que entraram no mestrado ganharam bolsas, ou seja, mais da metade dos alunos eram bolsistas, o que é muito significativo, né? Se a gente comparar com hoje, você tem 20 alunos que entram e 2 têm bolsa, 3 têm bolsa, ganham, né, a bolsa. Então isso é um diferencial, porque os alunos podiam se dedicar à sua pesquisa de uma maneira mais intensiva. Quando terminou o meu mestrado, eu fiz então uma seleção num programa que era uma cooperação entre o governo alemão e o governo brasileiro para levar bolsistas para estudar o doutorado na Alemanha, entre o doutorado sanduíche e o doutorado integral, né? O sanduíche é quando você faz só uma parte do doutorado, geralmente um período de pesquisa no exterior, e o integral é que você faz realmente o doutorado inteiro lá fora. E aí, nesse contexto, eu também ganhei essa bolsa, fui agraciado com uma bolsa de doutorado integral que eu fiz em Hamburgo, na Alemanha, é, entre 2010 e 2014. Eu saí do Brasil ainda em 2009, porque antes da bolsa eu passo por um processo de formação prévia lá, formação principalmente da parte de língua, mas também para aprender a viver na Alemanha, porque é um país completamente diferente do Brasil, tem outras regras, tem outras formas de organização. E então eu recebi primeiro uma bolsa para estudar lá na Alemanha alemão e etc., que eu fiquei de 2009 a 2010 estudando isso, né? Basicamente só a língua e leis e costumes e etc. E de 2010 a 2014 eu fiz o meu doutorado lá na Alemanha, lá na Universidade de Hamburgo. Para mim isso foi uma questão central, porque eu pude trabalhar com o especialista dos especialistas, quer dizer, o cara mais fantástico, que foi meu orientador lá em Hamburgo, na área de pesquisa de história medieval. É um dos principais nomes da historiografia europeia atual, sobre os temas da historiografia da Idade Média, que era um tema que tocava o meu doutorado e que, na verdade, quando terminou meu doutorado, eu também, desde então, venho trabalhando com historiografia da Idade Média. O que é isso? O que as pessoas na Idade Média escreviam sobre as histórias suas, que para eles eram histórias contemporâneas ou histórias recentes ou qualquer coisa assim. Então eu gosto de trabalhar com isso até hoje. Voltei para o Brasil em 2014, meados de 2014, e aí voltei, saí do Brasil num momento maravilhoso, 2009, tinha dinheiro, tinha estabilidade econômica, tinha estabilidade política, e voltei no meio de uma terrível crise política, uma crise política de grande impacto, especialmente para o setor público. E inicialmente eu voltei e consegui uma bolsa da FAPESP e fui para São Paulo para fazer um pós-doutorado, aí já trabalhando com temas da Escandinávia.
E em seguida fui para a Universidade Estadual de Londrina, primeiro como professor temporário. Aí eu passei como professor temporário em Londrina e depois passei também como professor efetivo. E como já estava avançado o processo de desmonte da universidade pública, eu tive que processar o Estado para ser nomeado como efetivo em 2019 e entre 2016 e 2019 eu fiquei como substituto ou como bolsista em Londrina. É, enfim, é mais ou menos isso. Hoje eu sou professor adjunto no departamento de História da UEL e um, tenho trabalhado no ensino, na pesquisa, ainda na área de História Medieval aqui em Londrina. Muito legal, professor Lucas, todo esse gabarito, todo esse currículo, toda essa experiência. Realmente acredito que você vai ter muito o que acrescentar aqui nas perguntas, nas respostas, para a nossa sequência de entrevistas. E eu quero tocar num aspecto que a gente já conversou uma vez pessoalmente, né? Você achou bem bacana a experiência e eu quero compartilhar essa experiência com todo mundo e pedir para você fazer um comentário a partir de uma questão, né? Há alguns anos atrás, eu estava acompanhando uma banda alemã que veio tocar aqui no Brasil. Essa banda fez uma sequência de shows, Porto Alegre, Criciúma, Curitiba, Santos e São Paulo, né? E eu acompanhei uma boa parte dessa viagem com os rapazes. E quando era o último dia deles aqui no Brasil, fomos almoçar, né? E eu estava conversando com o baixista da banda e ele perguntou-me a razão pela qual as cidades brasileiras tinham os nomes que tinham, as cidades que ele passou, obviamente, né? E aí eu fui contando um pouquinho da história de cada uma dessas cidades, né? Porto Alegre, Curitiba, Santos e São Paulo, como se fundou, o porquê que se fundou, onde foi fundado, enfim. Ele também demonstrou bastante interesse em saber o porquê que a carne, o churrasco era tão barato. E aí eu tinha um mapa do Brasil na churrascaria, eu mostrei para ele, falei, tudo isso aqui equivale a 2 Alemanhas, né? Tudo isso aqui equivale a 2 Alemanhas, e é mais ou menos esse pedaço de terra aqui que a gente tem para criar boi. A área que é habitada é mais ou menos essa daqui, todo o resto aqui é boi, soja, milho. Aí ele ficou impressionado, daí me perguntava a respeito dessa parte oeste do Brasil, interior, enfim, eu fui comentando como é que aquilo foi colonizado, ocupado. Aí ele perguntou-me, né, você é guia turístico, porque você conhece tanto, até de regiões tão distantes? Eu falei, não, eu sou historiador, eu sou bacharel em história. Nisso ele, meu Deus, eu não acredito, eu estou conversando com um historiador brasileiro, não pode ser verdade. Ele levantou a mão, chamou os outros rapazes da banda, dizendo assim, rapazes, eu estou aqui sentado almoçando com um historiador, venham conversar com um historiador. Eu me senti super valorizado, né? Aí eu perguntei, nossa, mas por que o espanto? Daí ele disse, lá na Alemanha nós valorizamos muito os historiadores. Aí eu morri de inveja dos historiadores alemães, né? Porque aqui a gente é chamado de comunista, fascista, todas essas coisas, né? A gente é chamado de tudo, doutrinador, ensinador de ideologia, ninguém dá respeito, ninguém dá respaldo para o historiador. Mas ali, pela primeira vez na minha vida, eu me senti respeitado de uma maneira que eu talvez nunca tenha sido. Só pelos meus alunos, né? Que eu consigo perceber que existe um respeito tão grande. Eu queria que você comentasse um pouco dessa diferença, cara. Por que a sociedade alemã, me parece, né, preserva, nutre, mantém tanto respeito aos historiadores e o que é estudar história, fazer uma especialização em história na Alemanha? Conte um pouco sobre isso, tá? Eu realmente, você já me falou isso no privado, no particular, quando veio visitar aqui em casa, mas eu acho que as pessoas precisam conhecer essa percepção do porquê que a Alemanha tem esse apreço pela história. Bem, André, eu acho que a experiência que eu tive na Alemanha foi muito enriquecedora de um modo geral, não só do ponto de vista da minha evolução acadêmica, que acho que fica claro, né? Eu fiz meu doutorado lá, mas também, de certa maneira, de entender para que a história serve no nosso cotidiano. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu falei para você na nossa conversa. Eu confesso que eu não lembro exatamente o que eu te disse naquela ocasião. Eu lembro da gente conversando, mas exatamente o que eu te passei, da impressão lá da Alemanha, eu não lembro. Mas, né, olhando para aquilo que essa minha experiência me deu, é que os alemães, eles, de fato, eles têm uma postura em relação ao passado que é muito diferente do brasileiro.
É. O brasileiro, ele olha para a história, o brasileiro comum, olha para a história ainda como um fundo de anedotas, um, um local onde se pode encontrar curiosidades, coisas engraçadinhas, piadas e coisas do tipo. Mas há muito pouco envolvimento crítico com a sua própria história. E isso vem, me parece que de uma postura geral do brasileiro de ter muita dificuldade em lidar com críticas. Brasileiro, a impressão que eu tenho sempre é que a crítica ela dispara um alarme na cabeça do brasileiro e ele tenta se defender. E às vezes ele precisa distorcer o mundo em seu redor para se defender quando ele precisa defender alguma questão que talvez não seja muito adequada. Vamos falar, né, na escravidão. Se fala muito pouco da escravidão, mas quando se fala da escravidão, correm logo certas pessoas, certos indivíduos, a defender até lados positivos da sociedade escravocrata, ou então a dizer que elas não têm nada a ver com essa história. Mesmo com o passado mais recente, com a ditadura militar, ou então com o período varguista, né, da ditadura do Estado Novo. Todas essas questões são vistas de uma maneira muito apaixonada pelo brasileiro, em que se você fala mal da ditadura militar no Brasil, parece que você está falando mal da pessoa, talvez porque os familiares se beneficiaram da ditadura, talvez a mesma situação com a escravidão, você fala mal da escravidão, o indivíduo que teve um benefício por causa da escravidão, ele tem que correr a defender a escravidão, porque parece que senão você está atacando aquela pessoa, o que não é verdade, ou que pelo menos o que eu entendo e que eu vivi lá na Alemanha, eles conseguem olhar criticamente para a sua própria experiência e com seriedade, de maneira mais isenta e menos apaixonada com relação à sua própria história. Isso é libertador, você poder olhar para o seu passado, para o passado do seu próprio país, e lá na Alemanha é óbvio, basicamente é óbvio por que eles precisavam fazer isso, e olhar para esse passado e falar, ok, nós erramos aqui, nós fizemos merda. Isso nos dá as ferramentas para também encarar o nosso presente e dizer, nós queremos essa merda de novo ou não? Né? Então, se a gente sempre ignora as merdas que a gente fez, a gente nunca vai estar na posição de assumir com responsabilidade as nossas decisões hoje, porque sempre vai ter alguma desculpa. Para mim, me parece que essa falta de responsabilidade em atacar o cotidiano, o dia a dia, é um dos grandes malefícios da ignorância da história. Eu não quero entrar aqui muito em academicismos, mas há uma grande discussão em torno desse tema na academia, de qual que é o papel da chamada consciência histórica de um indivíduo ou de uma população em relação à sua própria experiência no tempo e o que ela nos traz, o que ela nos fornece. Lá na Alemanha, o historiador ele é valorizado justamente porque ele tem um papel fundamental na orientação das ações das pessoas, porque ele não deixa que as pessoas esqueçam, ele valoriza as coisas boas, sem dúvida, mas ao mesmo tempo ele não ignora que o mundo não é preto e branco, ele não ignora que é preciso olhar com crítica e que essa crítica é que ela nos dá também a identidade. Se eu não olhar com crítica, eu nunca vou dizer eu não sou X. Né? Se eu não olhar criticamente para o passado, eu nunca vou poder dizer, olha, houve uma ditadura militar entre 64 e 85 e hoje nós não somos isso. Né?
Esse poder dizer nós não somos isso só é possível se a gente olhar criticamente e saber reconhecer as características desse passado e os impactos desse passado. Né? Aqueles que negam a ditadura militar são aqueles que não querem que seja de outra maneira. Né? Não se trata tanto de dizer que a ditadura não existiu, mas é de dizer que ela nunca acabou. Na cabeça dessas pessoas é isso. Então é um pouco nesse sentido que me parece que é um elemento central aí nessa crítica, nessa diferença de postura que o povo alemão tem em relação à sua própria história. E não vamos... Deixa eu mudar o foco do lado negativo, né, de pensar as coisas ruins, vamos pensar nas coisas boas. Os alemães sabem comemorar as coisas boas da sua história de uma maneira que os brasileiros não sabem comemorar. E isso, para mim, é sintomático. Se você não sabe ser crítico com as coisas ruins da sua própria história, você fica sem recursos para comemorar as coisas boas. O que é a nossa comemoração cívica no Brasil para coisas boas aqui no Brasil? A gente não comemora nada civicamente que seja bom. 7 de setembro, qual que é a comemoração do 7 de setembro? Nós não temos comemoração que envolva um sentimento de que nós somos livres, etc. Nossas comemorações são desfiles militares. A gente, mais uma vez, está continuando a comemoração da época dos militares. A gente não está pensando no que implica a independência, a responsabilidade civil, a participação do povo no poder e assim por diante. Nada disso está sendo lembrado nessas datas. Né? As datas cívicas são ignoradas no Brasil, e isso tem a ver com o fato de que no Brasil as pessoas têm dificuldade de olhar criticamente para o passado, para a sua experiência temporal. É uma coisa que, por exemplo, na Alemanha eu vivi uma experiência diferente. É perfeito lá? De longe que não é. Não me entenda mal. Né? Os espectadores, por favor, não me entendam mal. Né? Não é perfeito, mas está, como o André falou, em um outro estágio da reflexão. Eu acho que desde que a gente conversou, algumas coisas mudaram também, André. Recentemente, com essa coisa do Black Lives Matter, com a destruição das estátuas, surgiu um grande debate na Alemanha, que eu continuo acompanhando, que eu tenho muitos parentes e amigos lá, sobre os monumentos alemães, por exemplo, ao Bismarck, né, que é o grande unificador da Alemanha no século XIX e que muitos associam a pensamentos racistas. Né? O Bismarck ele era que a gente chama de um pan-germanista, ele achava que todos os povos de língua alemã deveriam se unir e criar uma grande Alemanha. Né? Eu acho que o André já deve ter trabalhado com os alunos, ou se já não trabalhou, vai trabalhar com isso no contexto dos imperialismos do século XIX. Então, o Bismarck ele é considerado uma figura controversa, e há muitos monumentos do Bismarck. Então, há uma discussão muito grande, e hoje eu percebo assim que os historiadores, obviamente, falam e têm as suas opiniões, mas eles têm que dividir esse espaço com as tias de WhatsApp também lá na Alemanha. A questão é que, se você fala na Alemanha, vamos calar a boca e escutar os historiadores, uma boa parcela da população vai dizer, tem razão, a gente tem que consultar os especialistas. E claro, isso não é uma questão que envolve tudo naquele país. Né? Eles têm uma postura diferente com o conhecimento, de forma geral. Então, quando a gente fala em mudança climática, também eles falam calem a boca e vamos escutar os experts em clima. Quando se fala em direito, vamos calar a boca e escutar os experts em direito. E não fica um achismo de Datena na televisão que acha que conhece as leis e que já sai condenando as pessoas antes de que elas tenham direito a um julgamento. Né? Não acontece a demissão sistemática de qualquer cientista que se opõe a uma visão de mundo de um governo que é anticientificista. Né? Eu acho que esse é um grande diferencial lá. E isso, obviamente, a história, que é vista como um conhecimento científico e não como uma opinião e não como um achismo,
ela também se beneficia desse clima geral lá na Alemanha. Eu espero que isso tenha respondido aí a tua questão, espero que não tenha ficado muito longo. Professor Lucas, acho que a minha inveja dos historiadores alemães, do status que eles possuem, faz todo sentido agora, né? Vendo essas observações que você contou pra gente. Realmente os caras estão no estágio, sei lá, um estágio civilizatório diferente. Né? E é fruto das experiências históricas que passaram também, né? Daí a relevância pela qual, a importância que eles atribuem à história. Isso é bem bacana de saber. O que é curioso porque nós aqui no Brasil também passamos por experiências traumatizantes, né? A escravidão é uma delas. E ao contrário dos alemães, a gente fica aí negando, fazendo revisionismos. A gente não, né? Eu e você não. Nós somos historiadores profissionais do ofício e a gente entende o apelo e a importância do campo do conhecimento. Mas vamos mudar um pouquinho o foco da prosa, ainda mantendo em perspectiva esse seu tempo de experiência na Alemanha. Eu vejo a seguinte questão que me incomoda muito, né, e eu acho que vai agregar bastante para os nossos espectadores. Você é um professor de uma universidade pública, a Universidade Estadual de Londrina. Você forma professores, você forma historiadores. É um trabalho bastante relevante, mas ao mesmo tempo existe no senso comum uma imagem muito negativa da universidade pública brasileira. Uma imagem que, inclusive, vem sendo reforçada por autoridades políticas, como, por exemplo, o atual ministro da Educação e o ministro anterior, que efetivamente parece que tinha uma pretensão de colocar a opinião pública e a sociedade contra essa instituição. A pergunta, então, se prepara, né? Vem bomba por aí, hein? As perguntas são as seguintes. Por que esse tipo de autoridade política, desse tipo de governo que a gente tem em nível nacional e em nível estadual, porque né, você trabalha numa instituição que é estadual, por que esse tipo de política de ataque à universidade pública vem acontecendo? Qual é o propósito desse tipo de política? A outra parte complementar dessa pergunta é, bom, nós que conhecemos a universidade pública sabemos o quanto ela vem sendo atacada, mas ao mesmo tempo a gente também percebe que a universidade pública, ela, pelo menos eu percebo, talvez não você, mas eu percebo que a universidade pública, ela meio que fez, ao longo de sua história, o seu papel social, cumpriu com sua função de desenvolver pesquisa, extensão e ensino, mas ao mesmo tempo parece que ela nunca tornou isso público. Né? Parece que isso nunca veio à tona, parece que isso nunca apareceu para a opinião pública. Qual seria a saída para defender a universidade pública, mostrando todos os ganhos que ela promove e proporciona para a sociedade? Bom, André, essa questão de por que esses agentes públicos têm se posicionado contra a universidade, a resposta é que eles não se posicionam contra a universidade, em primeiro lugar, como agentes públicos, mas eles trazem a sua opinião pessoal para o setor público, né, para a sua atividade pública. Nesse sentido, há uma incapacidade, é porque eles são cognitivamente limitadérrimos, mas eles têm uma incapacidade de distinguir o que é a opinião pessoal da pessoa fulano de tal da postura política dessa pessoa, da postura do trabalho dessa pessoa. Então, por exemplo, para o atual ministro da Educação, é inconcebível que ele seja um ministro da Educação laico e para todo o país, sendo que ele é um sacerdote religioso. Para a cabeça dele, o que ele tem que fazer é impor os parâmetros morais que ele escolheu de maneira livre para a sua própria vida, e ele tem que impor isso para todas as demais pessoas. Então ele vai atacar a universidade porque a universidade é contra essa imposição. A universidade defende que cada indivíduo assuma as suas próprias escolhas morais. Inclusive, a universidade diz que todas essas escolhas morais devem ser discutidas na universidade. O que as pessoas interpretam de maneira equivocada
seja por falta de conhecimento ou por má fé, como a universidade defende todos os tipos de moralidade. Não, a universidade não defende todos os tipos de moralidade, porque a universidade não defende moralidade nenhuma. A universidade discute todas as moralidades. Quem vai defender vão ser os indivíduos, as pessoas que vão optar por fazer ou não fazer alguma coisa de acordo com o conhecimento. O que é importante, para a universidade é mais importante, é o conhecimento. É ter a liberdade de saber e ter a maturidade de saber escolher, né? Já no estado do Paraná, é uma situação que varia de acordo com a postura do governador, do governo central, do executivo. Por quê? Porque aqui a coisa é em menor escala, digamos assim. Tem muito mais proximidade entre as instâncias educacionais e a universidade e o governo central, né? Então não é uma distância tão grande que nem no governo federal e das universidades públicas federais. Então aqui é mais assim, o secretário de Ciência e Tecnologia, ele é um mediador de um contato mais direto entre o governo central, o governador do estado e as universidades, né? Ele tem menos autonomia para tomar decisões sozinho e mais media essa interação entre o governo e as universidades. E aqui varia da postura do próprio governador, né? Então, quando você é um canalha corrupto, que nem o Beto Richa, assim, que já foi 3 vezes para a cadeia, é, você também se opõe às universidades, porque as universidades são espaços, ou no caso do estado do Paraná, foram espaços que se opuseram à política de aparelhamento do estado do governo do Paraná e que iam aumentar em muito a possibilidade do governador roubar dinheiro público, né? Então, uma vez que as universidades se opuseram a esse aparelhamento proposto pelo governador Beto Richa, elas se tornaram grandes inimigos do governador. Com o governo do Ratinho, essa pressão diminuiu por um lado e aumentou por outro. E sem dúvida, o teu diagnóstico está correto. A universidade tem uma dificuldade de tornar público muito daquilo que ela faz dentro da universidade, porque ela nunca se preocupou com isso, né? Até 20 anos atrás, a universidade pública ela era um espaço reservado às elites, que também eram o espaço de influência junto ao governo. Quer dizer, então havia uma cobrança das elites para que as universidades fossem públicas, gratuitas e que tivessem alta qualidade, porque havia poucas vagas e essas vagas estavam praticamente reservadas aos membros da elite, digamos aqui no caso do Paraná, das elites paranaenses, né? Então, as elites econômicas que utilizavam os recursos da universidade, portanto, elas se viam representadas ali dentro. Elas reconheciam no simples fato de poder ter um espaço exclusivo para estudar todo o retorno que essa universidade deveria oferecer para a sociedade. Isso, obviamente, mudou bastante de 20 anos para cá, porque, em primeiro lugar, se ampliou bastante o acesso à universidade e tornou esse acesso mais homogêneo. Então, não existe mais a situação em que a universidade pública ela é uma reserva de mercado das elites, né? O fato de mudar, por exemplo, o sistema de acesso à universidade, a criação de mecanismos para que grupos desfavorecidos possam acessar o ensino superior público e gratuito, causou então uma mudança em como que a universidade funciona. E a universidade, de certa maneira, dormiu no ponto naquilo que tange a sua presença num contexto geral, mais geral da sociedade. O que muita gente não lembra, todavia, é que
A universidade, por exemplo, tem atendimentos públicos de ações que atingem toda a sociedade. Se for pensar aqui no caso de Londrina, dois dos hospitais municipais, né, dois dos hospitais não municipais, mas dois dos hospitais do município, talvez os dois mais importantes hospitais do município de toda a região, são mantidos pela Universidade de Londrina, que é o Hospital Universitário e o Hospital de Clínicas. Então, são dois espaços de atendimento completamente gratuito, de procedimento para toda a região e que é mantido e tocado pela Universidade Estadual de Londrina. A mesma coisa acontece em Curitiba, um dos principais hospitais sendo um hospital universitário. Então, esse é um espaço de retorno à sociedade que as pessoas esquecem que, se você privatizar a universidade ou fechar a universidade, você fecha o hospital junto. Tá? Não vai existir um hospital sem a universidade. Que também é sempre uma briga que eu tenho com relação às nossas ações aqui internas da universidade, se dá um enfoque muito grande nessa uma saída, nesse um contato com a sociedade, muito pouco em outros. De toda forma, a universidade, ela, quando foi criada, ela foi pensada para ser um espaço para um clube fechado, para uma elite usufruir. Então nunca houve uma preocupação em sair da universidade. Lá na Alemanha eu tive uma experiência completamente diferente. Lá a universidade ela é do e para o povo. Então a universidade ela fica aberta para quem quiser ir participar. De modo geral não existe nenhum tipo de controle se você está ou não está na sala de aula, digamos assim, nos auditórios, quando tem as palestras. Obviamente que há um controle para os alunos, no sentido de lista de presenças e etc., mas se você não está na chamada e você quiser simplesmente entrar lá e assistir a palestra ou a fala ou a aula porque você tem interesse, exceto no caso de aulas, por exemplo, laboratoriais ou etc., que é um pouco mais controlado, há muito acesso público à universidade, que é uma coisa que eu acho que falta bastante aqui no Brasil e eu acho que é uma coisa simples de a gente resolver. Relativamente simples de resolver, que é, na verdade, fazer com que a população se sinta à vontade com a universidade, que ela sinta que ela possa acessar a universidade, que ela pode conhecer o que se faz ali dentro, e isso, por exemplo, lá fora se faz com os chamados dias da universidade aberta ou coisas do tipo, com programação voltada para o público em geral. Eles têm um dia das crianças na universidade na Alemanha, eles têm um dia da universidade aberta e ele tem as 24 horas de ciências. Em 3 ocasiões ao longo do ano você pode simplesmente ir e conhecer o que você quiser da universidade. Então eles abrem os laboratórios e as pessoas podem por exemplo, ver o que é um acelerador de partículas, as pessoas podem ver o que é um microscópio eletrônico, como é que ele funciona, o que eu posso ver no microscópio eletrônico. Então existe esse conhecer a universidade. E, por outro lado, existe o retorno no sentido de que se eu tenho alguma coisa que eu acho que a universidade talvez possa me ajudar, a universidade lá fora está sempre disposta a ajudar. E é uma das coisas que falta um pouco na universidade no Brasil, e eu acho que falta muito por causa da falta de autonomia, do excesso de burocracia da instituição pública, da máquina pública brasileira, é que não pode ser feito um acordo da instituição direto com um parceiro em algo que seja simplesmente assinar um contrato e dizer, ok, então aqui a gente está esse acordo a gente como seria entre duas instituições privadas, quer dizer, também não é nada do tipo conversa de vizinhos, geralmente tem um contrato e etc., mas aqui no Brasil a universidade tem autonomia só no papel, quer dizer, se a reitoria decide fazer um acordo, isso tem que ir para instâncias do governo, precisam ser analisadas, tem que ser analisado por um setor jurídico e um monte de coisa assim, então isso afasta muito as pessoas de procurar a universidade. Ainda assim, é preciso alertar que a população pode sim buscar a universidade, recorrer à universidade para as diferentes necessidades que ela tenha, né? E são bem-vindos, na verdade. Eu sempre falo que minhas aulas são sempre públicas, a única coisa que eu não permito é que
atrapalhem as aulas, mas se quiser ir lá assistir, simplesmente entrar na universidade, na sala de aula e assistir, pode ficar à vontade. Eu não me incomoda, eu não tenho nada para esconder de ninguém. E como as pessoas não acessam a universidade, muitas vezes elas acham que os professores têm algo a esconder. Na verdade, nós não temos nada a esconder lá dentro, né? Muito pelo contrário. Se nós tivéssemos a possibilidade, nós daríamos aula para todo mundo. A questão é que nós não temos essa possibilidade, porque há certas limitações físicas, e essas limitações físicas, por sua vez, são resultado justamente de uma política de abandono por parte do governo, e que, na verdade, a própria população deveria estar cobrando do governo que eles tivessem mais acesso à universidade, porque a universidade não pode ultrapassar suas próprias capacidades. Bom, professor Lucas, ainda conversando sobre essa questão dos problemas e desafios das instituições públicas de ensino, queria só reportar uma questão, né? Eu, como funcionário da Secretaria de Estado de Educação, funcionário da Escola Pública Paranaense, noto também que existem bastante movimentações políticas para tirar a legitimidade do lugar de fala do professor, enfim, existe uma perspectiva da classe política de tentar criminalizar a ação do esclarecimento, de criminalizar o pensamento. Enfim, as autoridades fazem o possível e o impossível para tentar desmoralizar a nossa imagem diante da opinião pública. Isso é nítido dentro da Secretaria de Educação e acredito que deva ter algum tipo de desdobramento também na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, que enfim, é a entidade que está diretamente associada à administração das universidades estaduais. Com base nisso, eu queria que você relatasse às pessoas quais são, no momento, as principais dificuldades que o Estado do Paraná está impondo a vocês, aí, professores da Universidade de Londrina, da Universidade Pública. Acredito que as outras universidades estejam passando pelo mesmo problema. E como é que essas dificuldades estão repercutindo no meio da comunidade acadêmica? Bom, são vários os desafios, André, que a universidade vem enfrentando, e todos eles, na verdade, podem ser reduzidos em um problema central, que é o governo descumprir as leis do próprio governo em relação à universidade e aos funcionários da universidade. Na minha cabeça, quando alguém cria uma regra, essa pessoa deve seguir essa regra. Então, se alguém tem, por exemplo, uma regra de vida, não vou beber, não adianta dizer que a pessoa criou a regra e dizer, olha, para mim beber é proibido e todo dia está com a cachaça na mão, né? Então você não tem uma regra de que você não pode beber, né? Então, para mim isso é lógico. E é o que o governo faz. O governo é um bêbado que diz que não bebe, né? Ele criou uma série de leis que são razoáveis para a universidade, para o seu funcionamento, e ele não cumpre essas leis, ele não cumpre essas regras. Principalmente ele não cumpre o seu papel de financiar a universidade, seja com insumos, com infraestrutura ou com pessoal, né? O governo que cria a lei que estabelece quantas pessoas, quantos funcionários a universidade deve ter, e depois ele descumpre a lei que ele mesmo criou, porque ele não contrata as pessoas para trabalhar na universidade. Ele não nomeia os concursados e assim por diante. Então a gente tem um déficit de pessoal que é bem incômodo na universidade. Esse déficit de pessoal ele implica em que, por exemplo, professores são desviados das suas funções de pesquisa, ensino e extensão para funções administrativas ridículas. Não estou falando assim de coordenar curso, não. Isso faz parte do que o professor faz. A gente está falando de carimbar carta, a gente está falando de levar carta no correio. O trabalho de secretaria está sendo feito por professor, tá? Porque o governo não paga para a gente ter um secretário, uma pessoa para atendimento na universidade. Isso vai ficar pior. Tem aí o que o governo adora fazer é mudar a lei antes de cumprir ela, né? Então eles criaram a lei diz que a universidade deve ser assim, assim, assado, aí eles não estão a fim de cumprir, eles mudam a lei. Então fica fácil, né? Quando você é dono da bola, você cria as regras do jogo.
né? E no caso, o governo é o dono da bola e ele cria as regras de acordo com o humor ou o mau humor dele. Então, para nós da universidade, o que mais incomoda é isso. E o fato de que você muda as regras no meio do jogo, né? São N fatores que causam muito constrangimento com os professores, que causam muito estresse. O impacto direto, por exemplo, do subfinanciamento da universidade é que os professores têm que tirar dinheiro do bolso para comprar os materiais para dar aula para os alunos, porque simplesmente a universidade não tem dinheiro. No caso da história, por exemplo, a biblioteca dos cursos que são oferecidos para os alunos são montadas pelos professores com dinheiro próprio, porque a biblioteca da universidade ela é muito mal equipada. Ela é muito defasada, ela é muito antiquada, ela não tem materiais novos, ela não tem um setor de periódicos que é atualizado, por exemplo, né? Então isso é muito prejudicial ao funcionamento da própria universidade. É prejudicial a que a universidade cumpra com o seu papel. Nesse sentido, é o que tem o grande projeto para a gente voltar naquela outra questão lá de por que né, as figuras públicas são contra a universidade, porque no final elas não entendem o que a universidade deveria ser. Elas só olham para a coisa pública como uma coisa de mercado. Então, o que vende vaga na universidade é ensino. A gente sabe disso porque a universidade particular não tem pesquisa, não tem extensão, ele só tem ensino. Então é isso que vende vaga. E a universidade pública, o setor administrativo do governo acha que a universidade deve ser só ensino. Acha que pesquisa e que extensão não serve para nada. E querem destruir isso, mesmo porque eles acham que a gente pode importar tudo. Por exemplo, vamos importar a história do Brasil que foi escrita, sei lá, na Ucrânia, né? Por favor, eu sou medievalista, eu entendo até que da minha área alguém poderia argumentar que a gente deve importar o conhecimento sobre história medieval e não financiar ele no Brasil, mas vamos ser sinceros, quem é que vai estudar a história do Brasil se não os brasileiros? Né? São muito poucos os que se interessam pela história do Brasil lá fora. E isso, na verdade, acaba sendo prejudicado por causa dessa postura anticientífica do governo, de não querer financiar a ciência, de achar que a universidade é uma creche para marmanjo, né? Que é para criança ir lá, né? Ficar algumas horas, a gente passar a mão na cabeça. No fim do semestre a gente dá 10 para todo mundo e daí manda para casa e está todo mundo feliz. O que não é o propósito e não deveria ser o propósito da universidade, mas é o que o governo empurra a goela abaixo para as universidades. Então esse é um ponto, não cumprir a lei. Através do financiamento. E o não cumprir a lei também em relação à autonomia da universidade, né? O governo gosta de interferir na universidade, e isso atrapalha muito o nosso trabalho, né, dentro da própria universidade. Ele gosta muito de se meter e ele não precisa se meter, né? Usa-se o argumento de que a universidade quer ser uma terra de ninguém e que não quer prestar contas, etc., o que é uma mentira absurda. Para os nossos telespectadores aí, que saibam que, por exemplo, a ideia da transparência pública, esse negócio que você pode entrar num site na internet e ver os gastos de uma instituição pública, isso surgiu dentro da universidade. A Universidade Estadual de Londrina foi a universidade que criou a transparência pública no estado do Paraná. Em 2002 você já podia, se não me engano, tá? Você já podia conferir todos os gastos públicos da Universidade Estadual de Londrina, uma coisa que o governo do estado do Paraná só veio fazer 10 anos depois, né? Então, assim, a universidade não tem nada para esconder, a universidade não faz oba-oba com dinheiro público, mas o governo tenta vender essa ideia para tentar constranger a universidade e fazer com que ela se torne um produto. E se tornando um produto, o próximo passo é vender esse produto e vender isso para os grandes conglomerados educacionais e aí acabar com a universidade pública de vez e todo mundo vai pagar para estudar.
A gente tem muita coisa que fazer pela sociedade e tentar mostrar para as pessoas que, de fato, a educação pública, o ensino público, a pesquisa mantida pelo Estado, ela de fato é relevante, né? E a gente tem que tornar público, né? Esclarecer, mostrar para as pessoas que os nossos propósitos enquanto pesquisadores e enquanto cientistas, enquanto professores, são propósitos nobres, são propósitos que visam o bem comum. E por isso que eu construí a questão e acho definitivamente muito relevante todos esses problemas que você destacou. A gente tem que expor e tem que tentar fazer com que a opinião pública tente ficar ao nosso lado. Eu sei que é difícil, é uma tarefa complicada. Eu tenho pensado muito esse meu canal aqui, com as entrevistas aos professores, como não só um canal para divulgar ciência, para divulgar pesquisa, para divulgar práticas, para divulgar experiências, mas também como um espaço de luta pela preservação das instituições que podem efetivamente promover o bem comum, né? Essa é uma das razões pelas quais o canal foi montado, e inclusive peço que você que está assistindo aí essa entrevista fantástica com o professor Lucas, que se inscreva no canal, que comente, compartilhe, indique para seus amigos, sabe? Porque a ideia desse canal é transformar-se numa ferramenta em defesa da educação. Claro que existem várias, mas por que a gente não pode agregar mais pessoas nessa luta, né? Então fica aí o convite, tá? Dá o seu like no vídeo e também comenta, também segue o canal porque tem muita entrevista boa vindo por aí. Mudar um pouco o rumo da prosa agora, tá, professor Lucas? A gente vai focar em outra questão. Eu normalmente organizo 5 perguntas para o meu entrevistado, nós já fizemos 3. Eu acho que para você eu vou fazer um pouco mais, tá, professor Lucas? Talvez vamos aí para 6 perguntas. Eu queria que você comentasse, de maneira rápida até, sobre a tua pesquisa, né? Qual é a sua área de especialização na pesquisa, enfim. Você tocou no assunto, né, de que foi fazer o doutorado na Alemanha, foi pesquisar a história da Idade Média, lá na primeira questão. A gente quer saber um pouquinho sobre o teu objeto de pesquisa, enfim, tuas dificuldades metodológicas, mas, claro, de uma maneira um pouco curta, porque senão o YouTube tesora a gente aqui no minuto, no tempo. Pois bem, André, vou tentar me controlar, porque quando a gente fala daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta de fazer, a gente tende a ser bem longo na nossa fala. Você já deve ter percebido aí nas minhas respostas, eu já sou longo nelas normalmente, então eu já estou me enrolando agora com essa resposta. O que eu faço, o que eu gosto de fazer, como você mesmo colocou, é a pesquisa na área de história medieval. A minha especialidade é trabalhar com historiografia medieval. Já dei uma indicação disso quando falei do meu doutorado, e que como as pessoas lá na Idade Média analisavam a história elas mesmas, né? Quer dizer, tanto a sua história contemporânea quanto o passado. E mexendo com essa questão da historiografia medieval, eu acabei me dirigindo para a historiografia que trata das relações entre a Europa continental, ou seja, o centro da Europa, e o norte da Europa, quer dizer, o espaço da Escandinávia. E nessas aventuras lidando com esse espaço lá no norte, acabei então e continuo trabalhando com essa história escandinava que muitos vão conhecer como a história dos vikings, né? O que eu trabalho basicamente seria como os vikings deixaram de ser vikings, ou seja, como eles se cristianizaram. E aí lido com essas questões a partir de fontes em língua latina, quer dizer, escritas em latim, especialmente entre os séculos 9 e 11. Né? Então, nesse recorte, que vai de 850, mais ou menos, até o ano 1075, 1080, é com o que eu tenho trabalhado atualmente. Eu tenho um projeto na UEL que ainda abarca subprojetos, né, projetos de alunos, que tem como foco essa questão da expansão do cristianismo pela Europa. E aí eu pego nesse projeto uma perspectiva um pouco mais ampla também, recuando até o século VIII, até o início do domínio dos carolíngios sobre a Europa, e estendo isso até o século XIII, até 1200, 1200 e pouco, que é quando a gente vai ter
aí as cruzadas do Báltico, né? Elas vão se estender até o século XIV, mas eu coloquei como um limite para o trabalho desse grupo de alunos dessa pesquisa o século XII e XIII. É, e o que esses alunos pesquisam ali? Eles, através de perspectivas distintas, eles pesquisam como que esse cristianismo, na verdade, se tornou o cristianismo que nós estudamos aí para o período da Alta Idade Média. Né? A partir do século XIII, a gente tem a consolidação de um modelo de cristianismo com um papado centralizado, com uma organização eclesiástica centralizada e bem organizada, e vai ser um período de relativa estabilidade nessa história da religião cristã entre esse século XIII e o século XVI, quando vem a reforma. Né? Relativa estabilidade porque não existe nenhuma estabilidade, nenhuma perenidade por todo esse período. Há conflitos todo o tempo, há disputas de poder todo o tempo, e isso é um tema bem interessante para a gente estudar, porque, né, quebra um pouco aquela ideia de que a igreja era uma coisa só, de que todo mundo era coeso, todo mundo era cristão, todo mundo seguia a igreja. Na verdade, tinha muita brigaiada, disputa, puxar tapete daqui, dar soco dali. E isso a gente está falando só dentro da igreja, tá? Sem envolver os poderes laicos nessa história, que ainda engrossa mais o caldo. Agora, então os meus alunos transitam mais ou menos nessa área. Eu tenho alunos trabalhando com carolíngios, tenho alunos trabalhando com a cristianização da Escandinávia, tenho alunos trabalhando com o mundo bizantino, quer dizer, lá do cristianismo do Oriente, do Império Bizantino, etc., e as disputas deles com o cristianismo do Ocidente, e tenho alunos que estão começando ainda, lidando então com questões já mais vinculadas à política, a relação entre política e religiosidade, e em relação à guerra, ou seja, a cruzada, a relação entre religião e guerra. A minha pesquisa em particular, então, ela é mais centrada na Escandinávia, mas eu lido também com outros temas vinculados aí a questões mais amplas desse período medieval. Do ponto de vista metodológico, nas minhas pesquisas eu trabalho com uma perspectiva ligada à história das ideias. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou menos preocupado em identificar como que as coisas realmente aconteceram, né? Como você conhece essa ideia, né, André? Aquela ideia de que isso foi realmente assim e tal. Eu estou menos preocupado com isso, porque a gente sabe que é muito difícil de definir como foi realmente, né? Exceto em alguns casos, por exemplo, fulano morreu mesmo, claro, morreu, tinha que morrer, né? Ninguém vive eternamente. Mas em alguns casos é bem mais complexo, né? A gente pode pensar simplesmente no nosso passado recente, né? Os governos do PT no Brasil, foi bom ou foi ruim? Né? Isso é uma questão de perspectiva, e algumas pessoas vão escrever que foi bom e outras vão escrever que foi ruim. Né? E outras ainda vão ter uma outra opinião a esse respeito. Né? E é justamente nessas opiniões que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, quando eu trabalho com historiografia, o que eu gosto de observar são as ideias que são transmitidas através desses textos. Porque quando a gente escreve um texto a respeito de qualquer assunto, a gente, na verdade, está transmitindo um mundo de valores através desse texto. Esse mundo de valores ele é transposto na medida em que eu tenho que me fazer compreender para os meus leitores. Né? E esses autores da Idade Média eles tinham esse mesmo problema, eles tinham que ser compreendidos pelas pessoas que iam ler eles. E essas pessoas não sou eu. Né? Esse é um ponto importante. O autor da Idade Média ele não está escrevendo para o historiador contemporâneo, ele está escrevendo para os seus colegas, para os seus leitores lá do período medieval. Então o desafio aqui é entender a mente medieval
como que essa mensagem era transmitida e que tipo de ideias e que tipo de valores eles estavam transmitindo. Começa aí o grande desafio da minha pesquisa, que é assomado ao problema de que as fontes estão numa língua que nos é estranha, por assim dizer, que é o latim medieval. E que, no meu caso, trabalhando com a Escandinávia, pode ser complementada com uma outra língua também estranha, que é o nórdico antigo, né? Essa língua que aparece mais para o final, os textos vão aparecer mais para o final da época com a qual eu lido, e são textos com os quais eu trabalho muito pouco. Né? Estou começando a trabalhar com esses textos agora, mas trabalho ainda muito pouco. Eu dou preferência para o latim, que é uma língua que eu domino mais e que eu gosto mais de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com latim, é uma língua que me dá muito prazer em trabalhar. Né? Então, tem aí uma série de desafios, como vocês podem perceber, que são os desafios metodológicos, de compreender esses textos dentro de uma lógica do pensamento de época, e tem desafios materiais também, né? Quer dizer, eu dependo de adquirir uma série de materiais que não são fáceis de encontrar no Brasil, eu tenho que importar muitos materiais, é caro, e cada vez que dá uma crise econômica fica mais caro ser medievalista no Brasil, e como eu falei anteriormente, soma-se a isso falta de financiamento, a universidade não tem dinheiro, eu tenho que tirar do meu bolso, e como você sabe, André, a gente está com uma defasagem salarial que não é pequena, então está cada vez mais difícil de fazer. Mas a gente vai tocando o barco do jeito que dá, né? Cara, muito legal saber que você pesquisa os povos nórdicos, os povos nórdicos, os povos da Escandinávia. Muito bacana essas informações que você trouxe a respeito de suas fontes. Tudo isso muito legal. Isso é interessante porque eventualmente pode ser que algum aluno queira um dia fazer uma faculdade de história e já vai saber através dessas informações que existem alguns desafios pesados, mas que é possível superar tais desafios e chegar longe. Muito bacana, né? Deve ser um desafio enorme ser um medievalista no Brasil, cara, né? Com acesso às fontes, bem complexo e tal, mas que bacana, que legal essas informações todas que tu trouxe aí pra gente. Bom, vamos então encaminhar para as questões finais. Mas antes eu queria fazer uma proposta para ti, sabe, professor Lucas? E uma proposta para um novo programa para o canal. Eu quero trazer também informações relativas à metodologia científica em diferentes áreas. E eu vou criar um outro programa dentro do canal que refere-se a expor resultados de pesquisa. Então eu vou conversar com gente que está terminando mestrado, doutorado, professores universitários, como é o teu caso, para que eles, de maneira muito rápida e, obviamente, focado no público-alvo do canal, que são jovens do ensino médio, mostrar para essa garotada o que é uma pesquisa, como se faz uma pesquisa, porque lá no primeiro vídeo dessa série, Conversando com Professores, meu amigo professor Jefferson Moraes falou que se ele pudesse mexer em alguma coisa, ele iria estimular mais precocemente a iniciação científica. E eu acho absolutamente relevante esse aspecto, né? Eu acho extremamente importante. Então vai ficar aí o convite, tá, professor Lucas, para que você fale uma hora, um programa específico, só sobre a tua pesquisa. Os resultados, os métodos, vai ser bastante enriquecedor. Bom, professor Lucas, o canal também está se propondo a deixar registrado para as próximas gerações um pouco das impressões que a gente vive desse momento bastante conturbado da história da humanidade, que é esse contexto de pandemia. E eu gostaria muito que o senhor contribuísse falando quais estão sendo os grandes desafios que você, como professor universitário, está enfrentando e como você tem se adaptado a essa realidade que promete ser um pouco mais longa. Bom, André, professor universitário é gente. A gente tem os mesmos problemas que as outras pessoas também têm. A gente tem os mesmos receios que as outras pessoas também têm. A gente tem receio de ficar doente, a gente tem receio de que as pessoas próximas da gente fiquem doentes, e nós nos preocupamos com o bem-estar dos nossos alunos, né? Então, esses são desafios para a nossa atividade profissional. Como a gente pode continuar tocando a atividade profissional nesse contexto.
A universidade tem autonomia para definir quando, como, onde, por que vai dar aulas, né? Mas isso não quer dizer que não exista muita pressão por parte do governo, que entende a universidade como uma creche, né? Eu já falei sobre isso, o governo entende a universidade como uma creche para adultos e que ela só funciona se tiverem essas crianças adultas lá na universidade. O que é uma mentira. A universidade não parou de funcionar, a gente só parou de receber alunos na universidade, a gente só parou de receber alunos para as aulas. Por quê? Porque não é seguro dar aulas para os alunos lá no campus da universidade. O que a gente continuou fazendo? A gente continuou fazendo pesquisa e a gente continuou desenvolvendo projetos de extensão que poderiam ser realizados com segurança, segurança sanitária. Né? Então, por exemplo, se a universidade tivesse parado, a gente não ia ter atendimento hospitalar em Londrina, nem no HC, nem no HU. Isso não parou, ele continuou funcionando. Então, a universidade continuou funcionando. Né? Isso é uma coisa que é preciso deixar bastante claro para a população, é que a gente não parou de trabalhar. Na questão do ensino, a gente suspendeu as aulas e a gente começou, logo que a gente suspendeu as aulas, a trabalhar num plano de como que a gente pode fazer para retomar, reassumir as aulas à distância, né, com uma segurança sanitária, para que os alunos e os professores e os funcionários não corram riscos desnecessários com essa pandemia. O resultado disso vai sair agora, quer dizer, a gente vai retomar as aulas agora em agosto. Alguns cursos já retomaram as aulas, o curso de História decidiu atrasar um pouco o retorno das aulas, porque nós temos um cenário, um quadro entre os nossos alunos que é um pouco mais complicado. Nós temos muitos alunos de baixa renda que não possuem material, equipamento eletrônico, que não possuem acesso à internet. Então o curso se juntou com a universidade, a gente montou todo um programa para quê? Para que os alunos consigam, através de doações da universidade, algum equipamento eletrônico e com a doação do departamento eles vão receber o curso, o semestre de aulas inteiro em pendrive que vai ser doado para o aluno, para ele não precisar gastar a internet para assistir aula e etc. Está tudo sendo preparado previamente para que o aluno possa acompanhar tudo ao longo do semestre. Então, por isso a gente teve, a gente teve que estender o nosso momento sem aulas para poder trabalhar na preparação dessas aulas para os alunos, para que não tenha nenhum aluno que vai ficar sem aula porque não tem acesso e etc. Do ponto de vista pessoal, eu estou isolado, estou em casa, eu não saio para nada, eu estou ficando meio doido já nessa história, estou dando aula para o meu filho, né, que está no primeiro ano na escola, na primeira série, então está passando pelo processo de alfabetização e está aprendendo a ter rotina escolar, né, e aprender a ter rotina escolar sem ter uma escola, sem ter um ambiente próprio para isso, está sendo um desafio bastante grande. No mais, eu acho que isso não é diferente do que aquilo que todos os outros pais e mães e todos os outros profissionais que tiveram que mudar a sua rotina estão experimentando. Né? Então, acho que uma das questões que precisa ficar bem marcada é que professor universitário a gente sofre dos mesmos problemas, sofre das mesmas questões que os demais, a gente só tem um trabalho que é um pouco mais especializado, né? E a gente tem tentado fazer com que a parte do nosso trabalho, que é mais ligada aos estudantes, ao público, seja viável de uma maneira segura para todo mundo. Professor, então, vamos lá para a última questão. Quando é que você vai aparecer aqui na minha casa para tomar um café, cara? Tô brincando, né? Por momento de pandemia, não tá sendo possível fazer essas viagens, mas eu mesmo já prometi para ti, já prometi que vou aí em Londrina te visitar, porque você é um amigo que eu tenho em grande estima, uma pessoa que eu tenho um tremendo de um respeito. Nossa última conversa foi de uma alegria enorme para mim, você trazendo discussões metodológicas sobre práticas pedagógicas, eu achei demais, demais, demais. Então, na verdade, não é uma pergunta, essa última parte do vídeo é efetivamente eu dizendo muito obrigado, tá, por ter topado fazer essa entrevista, por ter contribuído com o público do canal, que ainda não é grande, eu sei,
mas está crescendo, está melhorando, está aumentando, e eu acredito que, enfim, seus relatos, suas experiências, as coisas que você trouxe, pode efetivamente mostrar diferentes caminhos para as pessoas pensarem, para as pessoas planejarem suas carreiras, enfim, sobretudo para quem pretende atuar nas áreas de pesquisa, na área de ciência e na área de educação. Então, professor Lucas, eu já lhe digo desde já muito obrigado pela sua participação e peço a ti que deixe aí um recadinho final para a galera, tá? Enfim, sobre esse momento, sobre esse mundo maluco, e até a próxima, professor Lucas. Espero que essa próxima seja em breve e aí na sua casa em Londrina. Tô com muita saudade do amigo, hein? Um grande abraço. Poxa, André, foi um prazer poder participar dessa entrevista contigo. É sempre um prazer te visitar. Quando eu vou para Curitiba, eu faço questão, sempre que possível, e dar uma passada, pelo menos te dar um abraço. Você também é um grande amigo, te tem em grande conta. E claro, a próxima vez que eu tiver pela cidade, eu te dou um toque e eu vou aí tomar um café. Pode deixar, com certeza eu vou. Meu recado final para os espectadores é: sejam responsáveis, tá? Tudo na vida é responsabilidade. Sejam responsáveis com as coisas que vocês fazem, com as decisões que vocês tomam, e não esperem que as outras pessoas resolvam os seus problemas, tá? Assumam essas responsabilidades pensando em vocês e pensando nos demais. Não esperem que as coisas caiam do céu. Trabalhem para que elas aconteçam. Se vocês têm interesse em ciência, se vocês têm interesse no ensino superior, levem isso para a universidade. O ponto central do ensino superior é um ensino ou uma educação de responsabilidade, porque ali ninguém vai ficar no seu pé para você fazer a tarefa de casa, nem nada. Se você não for responsável, você vai ficar para trás. Agora, com responsabilidade e dedicação, é possível sim se tornar um pesquisador, é possível sim se tornar um cientista. Não é preciso que você tenha nascido com isso debaixo do braço. Aliás, ninguém nasce um cientista. As pessoas estudam e se dedicam, e se você gosta de algum tema, estude e se dedique. E não deixe que as outras pessoas digam para vocês se vocês podem ou não podem alguma coisa, fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tá? Olhem, enfrentem com responsabilidade e vocês vão se dar bem em qualquer coisa que vocês vão fazer. Bem, pessoal, então é isso. A gente viu aí o professor Lucas Gabriel Gribowski, né? Um velho amigo meu, um sujeito que eu tenho um carinho enorme, uma pessoa que eu gosto muito mesmo, um sujeito que agrega muita coisa. Não que os outros não agregassem, tá? Todos eles agregam. Todos os meus entrevistados aqui do canal, que nesse modelo de entrevista remota, né? São pessoas assim que eu fico bastante feliz por ter como pessoas próximas a mim, como amigos, como colegas de trabalho, como profissionais de educação, né? Porque eu percebo que são pessoas engajadas, envolvidas num projeto pessoal de poder levar, através do esclarecimento, um pouquinho de felicidade, um pouquinho de esperança, um pouquinho de progresso para as pessoas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo, muito obrigado por ter assistido essa entrevista. Fica o convite para dar o like, para seguir o canal e a gente se fala na próxima. Aquele abraço!